Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetiva, hoje refletindo sobre o 23º domingo do tempo comum. Nós estamos numa caminhada, já vimos assim essas solenidades que participamos agora. Esses 2 domingos anteriores teve uma forma muito boa, né? Cesareia de Filipe começou a confissão de Pedro. No domingo passado já vimos um outro chamado a Pedro. Em um ele recebeu as chaves para ser o responsável, né, da responsabilidade de construção de uma igreja de fé. Quando foi nesse domingo, o 22º domingo, nós vimos que ele já foi convidado a refletir sobre o que é o discípulo, qual é o caminho do discípulo, de aprendizado para poder compreender o valor verdadeiro da cruz. E foi quando Jesus pronunciou o seu primeiro discurso da paixão. Então, o Evangelho também hoje convida-nos a observar que nesse 23º domingo, começado pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 18, vai dar uma sequência também dos discursos dele, lembrando que são 5 discursos que nós já vimos, e esse vai ser o 4º discurso eclesial, que é diretamente ligado aos discípulos. Mas nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de Deus caia sobre cada um de nós e faça-nos compreender também os textos, lendo, vendo hoje o que é essa correção fraterna que o Evangelho de hoje vai convidar-nos. Não uma repreensão, uma condenação, um julgamento, mas sim uma transformação feita através da correção fraterna. Irmãos e irmãs, nós temos hoje também nesse 23º domingo, nós temos as leituras. A primeira leitura é do profeta Ezequiel, e nós sabemos assim que o profeta Ezequiel era um profeta da corte, né? Vinha lá do império, das coisas, ele sabia escrever, mas era mais com o lado voltado para os superiores. Não era muito para o lado de Jesus Cristo, mas ele vai, o Jesus Cristo mesmo de Nazaré, que caminha com o povo, mas vai falar sobre o quê? Ele vai mostrar para nós, assim, nesse momento, de que os cristãos, nós não podemos deixar de ligar-nos ao próximo, que nós somos convidados a ajudarmos o outro também. Então, essa leitura, ele é profeta. E ele, como profeta, ele escrevia aqui, nessa primeira leitura, que é do Antigo Testamento, mas vai chamando a quê? Aqui vai convidando, fazendo um paralelo aqui para o Evangelho. A segunda leitura já é do Novo Testamento, é carta de Paulo aos Romanos. E aqui, né, o capítulo 13, versículo de 8 a 10. E nessa carta aqui vai mostrar assim que o grande amor de Deus é demonstrado, né, para os fariseus, para todos, através da lei, né, com os 10 mandamentos. Mas aí vai ser resumido em um mandamento só, né, que é o mandamento do amor. E o Santo Evangelho é o Evangelho de Mateus, nós já falamos, e o capítulo é o 18. Vamos lembrando, lembra que teve o discurso das bem-aventuranças? Depois nós focamos muito naquele discurso de 7 parábolas, que era o 3º discurso. E depois, e esse aqui é o discurso aos discípulos, quer dizer, um discurso chamado eclesial. E está aqui compreendido no capítulo 18. Mas nós vamos
ler, ouvir aqui a perícope de hoje, que é capítulo 18, versículo de 15 a 20. Então, ele não começou do versículo 1. E o versículo 1 vai discorrer sobre uma situação apresentada pelos discípulos. E nessa perícope de 15 a 20, Jesus vai exatamente dar resposta àquela pergunta que eles fizeram lá no início. Certo? Então, o evangelho do início é quando eles discutiam quem é o maior dentre eles, discípulos. E esse aqui nós vamos observar que é uma correção fraterna e oração em comum. Então, o evangelho é Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Se seu irmão pecar, vá e corrija-o a sós, somente entre vocês dois. Se ele o ouvir, você terá ganho seu irmão. Mas se ele não o escutar, tome mais uma ou duas pessoas com você, a fim de que toda palavra confirme-se com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele não as ouvir, avise a igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Eu lhes garanto. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E garanto-lhes ainda, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, ela lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Que evangelho lindo! Não tem uma palavra aqui que a gente nenhuma que precisa ficar sem explicar. E vai ter que prestar atenção assim a cada coisa. Então, o que é que nós vimos aqui? É o 23º domingo do tempo comum desse ano, que nós estamos já quase chegando ao final, né? Porque quando começar o advento é um outro momento litúrgico. E essa liturgia é própria desse domingo, e ele vai mostrar para nós, que é ocupado com um dos 4 discursos, e aqui ele vem exatamente para os discípulos compreenderem o relacionamento na comunidade. Como é que procede, como é que age, como é que faz. Então, o discurso de Jesus aqui, ele tem o objetivo de apresentar a comunidade cristã, que é feita de pessoas, numa comunidade de iguais. Não é que a pessoa é igual ao outro, mas é marcada pelo amor, é essa igualdade, pela humildade, pelo perdão recíproco uns com os outros. E o texto dessa liturgia, que ele já começou daqui para cá, quando nós falávamos que no início, os discípulos, no início do capítulo 18, eles estavam discutindo e aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram:
quem é o maior no reino dos céus? Aí conta, né, o texto, a narrativa, que ele chamou os discípulos para junto de si, né, chamou para eles olharem e trouxe bem perto de si uma criança. Não foi assim a história? Colocou no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. E aí vai dando continuidade e esse evangelho hoje vem dar uma resposta àquilo ali que os discípulos estavam. Quando eles perguntam quem é o maior no reino dos céus, que é o capítulo 18, versículo 1, para Jesus essa pergunta é um absurdo. Ele estava assim num momento de compreensão com eles, né, de atendimento. Desde o início da pregação de Jesus lá em Samaria, ele naquele dia que expulsou, aquele homem veio, que expulsou o espírito que estava ruim nele, né, aquela agonia que ele estava. Desde aquele dia que ele apresentou o reino dos céus, não foi? A uma sociedade alternativa ao sistema vigente daquela época. Era assim. Ele apresentou uma sociedade sem relações de poder abusivo, de hierarquia. Ele apresentou uma comunidade de iguais regida, né, pelo amor, pela oração, no caso, pela humildade, pelo perdão. Foi assim que ele apresentou. E desse jeito aí não estava dando certo. O que acontecia? Também foi aqui feito, nesse momento, o anúncio já, o segundo anúncio da paixão. Quer dizer, aquilo que ele disse lá em Cesareia de Filipe, que eu vou sofrer, o Filho do Homem vai passar por isso, e não quiseram acreditar, foi aquela revolta. Ele aqui já vai dar continuidade, né, no segundo. Ele vai falar em cruz, ele vai falar em perseguição, em sofrimento, e os discípulos não acatam. O alimento deles, o sonho deles é uma meta bem diferente, é de um homem poderoso, né, que tem vivendo as bem-aventuranças para ele. Só que as bem-aventuranças não é isso aí. Segundo Jesus Cristo, que foi escrito cerca de 4 décadas, né, depois da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, essa tendência hierarquizante, quer dizer, passando de um para o outro, um com poder, determinando poder, delegando poder para o outro, isso não faz parte de Jesus. E o evangelista aqui vai recordar essas palavras porque é a situação que aquela comunidade cristã estava sofrendo lá em Jerusalém. E ainda a gente vai recordar aqui nesse discurso também que esse texto vai explicar uma outra parábola. Lembram, todos nós lembramos da parábola da ovelha perdida? Teve tesouro, teve outra, mas a da ovelha perdida. O que foi que aconteceu? Deixou as ovelhas ali, as que estavam salvas, e foi atrás da única perdida. Colocou-a no ombro e trouxe para o redil. E é essa lição de quê? Para que os discípulos refletissem mais sobre isso, que não se deve deixar ninguém marginalizado, largado, abandonado. Errou, mas vamos dar um jeito de conversar. E diante desse contexto, o evangelho aqui disse o quê? Que quando um irmão errar, é para fazer o quê? Chamá-lo a sós. Não fazer uma repreensão, mas fazer um alerta, uma conversa amorosa, carinhosa com aquela pessoa, para que aquela pessoa consiga refletir e entrar dentro do caminho, não ficar perdido. Mas quando ele diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Quer dizer, só contigo, não é em público, acabando, desprezando, desmoralizando, humilhando, excluindo. Não, é para fazer desse jeito.
E é claro que é uma sociedade que tem imperfeições, porque todos somos imperfeitos, perfeitos, só Deus é o que é. Mas aí ele dá uma segunda chance. Mas se por acaso ele não aceitar essa correção que você fez com toda amorosidade, você convide 2 pessoas, aí já faz parte do testemunho judaico, né? Que usa o testemunho, os princípios, aliás, judaicos usando o testemunho. Tome 2 testemunhas, vão lá com ele, para que eles fiquem cientes, mas não é um testemunho aqui no recinto de justiça, do Supremo Tribunal, não. Aqui é entre irmãos, em comunidade, trazendo em comum, na simplicidade, na humildade. Aí coloquem também para ele, assim, como é o correto, vamos seguir. Se por acaso, com essa segunda chance, também o irmão não aceitar, aí é preciso apresentá-lo à igreja, à comunidade. Mas a comunidade aí é como um lugar de fraternidade. Então essa correção é chamada correção fraterna, para que ele retorne, assim como o pastor foi buscar a ovelha para que ela retornasse para o meio dos outros. E ali convivesse, já amanhecesse pulando, correndo, tomando água, comendo. Entenderam? Então, uma primeira tentativa, uma segunda tentativa, lá vem a terceira. Aí quando dá a terceira, aí já vem aquela outra determinação, que vai falar nos cobradores de impostos, nos pagãos. Aí se é assim, já é um caso bem diferente. Porque é para trazer para a comunidade reunida, que é um espaço de paz, um espaço de alegria. É também um espaço de conflito, porque dentro da comunidade há discussões, mas discussões para uma desconstrução de algo que não está bom e uma reconstrução aprimorada do que será, pensando assim no futuro. Então, para convencer o irmão com necessidade, ele ainda diz, se você conseguir isso, você ganhou o seu irmão. Se você não conseguir, você perdeu. Perdeu a si mesmo porque não teve força. Então, ele dá assim, quer dizer, vai mostrar que o pagão, o publicano, ou o cobrador de impostos, nesse evangelho aqui, eles são assim, massacrados. Eles não são acatados pelo povo, não. Os judeus não, pelos fariseus, eles não acatam. E essas categorias de pessoas eram consideradas desprezíveis, mas para Jesus, não. Jesus as reconhece. A comunidade cristã é momento de acolhimento, de empatia. Ela não acata aquela situação de desagrado. E aí é preciso tentar essa ajuda, mas no momento também de oração. Mas a oração aqui é colocada de acordo que se a pessoa tiver também as mudanças interiores, a palavra, o que a pessoa segue. Não adianta só dizer coisas lindas, levantar os braços, fazer, se eu não tenho essa tendência, se dentro de mim eu não estou nessa linha. Então é preciso amor, é preciso perdão recíproco, é preciso largar de pirraçar um ao outro, de querer ser melhor do que o outro, não é? É preciso, a presença do irmão gera comunhão. Festejar, o que o pai do filho pródigo fez, festejou a chegada. Quer dizer, a presença de um amigo gera, é como se tivesse gestado, é vida, e vida é acolhida como vida, como alegria. Então, quando foi feito esse evangelho aqui, era baseado na lei, né? Na lei de Moisés, tudo, mas aqui a lei é transformada. O mandamento maior é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai ao próximo. Então essa comunidade só é autêntica e cristã
quando ela sentir nela a presença de Jesus. Mas a presença de Jesus nos pequenos. Não é no trono, na superioridade, no brilho do ouro, não. A gente precisa prestar atenção. É quando há amor, perdão, vamos lembrar essas palavras? Amor, perdão, reconciliação e compreensão. Aí sim, quando acontecendo com esses elementos aí vai ter assim a salvação e a acolhida. Então, irmãos, não é difícil não esse evangelho. Isso só quer mostrar que quando Mateus apresenta Jesus aqui, ele apresenta Jesus como o Deus conosco. O Deus que está aqui no meio de nós, no meio dos pequenos, na comunhão, na reciprocidade, na alegria, na paz. Irmãos, nós somos capazes de fazer isso. Nós recebemos tantas formações, são tantos... Olha o mês de agosto, o que nós rezamos pelas vocações. Quantas reflexões bonitas, religiosos, religiosas, padres, bispos, cardeais, o Papa. Meu Deus, hoje eu ouvi uma mensagem falando do padre João 23. Quando ele foi ser Papa, ele tinha 77 anos e ele teve a grande força de reunir para o Concílio Vaticano. E houve assim a revolução, a mudança na igreja. E o Papa Francisco agora também é nessa caminhada. De forma simples, amorosa. Ele diz a verdade, mas é sem atacar, sem excluir, sem acabar. É preciso nós entendermos mais. Então, nós não somos algozes dos outros, donos dos outros. Nós somos fraternos, somos irmãos. Essa é uma palavra que pesa muito. Essa fraternidade, essa humanidade de vivermos uns com os outros. E nós somos capazes de treinarmos isso. No bom dia, no boa tarde, como vai, como está. E aí, abrir o ouvido para escutar alguém, falar, sorrir, sentir o cheiro. Gente, é preciso nós caminharmos nesse mundo que é assim, bitolado. Vamos tentar fazer um círculo, dar as mãos, olhar um para a cara do outro, ver alegria. Amém? Amém. Que tenhamos boas celebrações, momentos de muita compreensão, quer assistindo a um culto, a palavra de Deus aí pela televisão, mas vamos participar das nossas celebrações. Nós temos comunidades em festa, né, na nossa diocese aqui, por exemplo, aqui Nossa Senhora de Nazaré, terminou o festejo do Bom Jesus, Sagrado Coração de Jesus. O Bom Jesus foi antes, mas aqui na Catedral, lá no Nazaré, está tendo festejo. É assim, teve o São Raimundo Nonato, São Raimundo das Mangabeiras lá, e aqui também é uma continuidade. E o festejo vem como catequese para reforçar o maior encontro, a maior compreensão e a partilha entre nós. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus esteja com cada um e possamos ser transmissores dessa graça. Lembrando, chamar a atenção, nossos filhos, os trabalhadores que estão conosco, os nossos pais, os nossos idosos, nossos avós, nossos pais. Com atenção, às vezes a gente quer mandar no povo. Não é assim não. Jesus não manda. Jesus convive, Jesus é presença, Ele está conosco. Amém, amém.